O objetivo desta nossa audiência pública é discutir o projeto de lei número 483/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício do ano de 2018. Eu concedo a palavra a Marcos Antônio Dantas de Oliveira, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola e Ambiental de Alagoas. Boa tarde, quero saudar essa sessão de hoje em nome da servidora Aurinete, saudar a todos vocês. Eu começaria essa discussão pelo meu tempo, num artigo que saiu recentemente, um estudo do Banco Mundial, que trata da eficiência da prosperidade de uma nação. E ele diz o seguinte, que só em torno de 14%, no caso brasileiro, diz respeito aos recursos naturais, mais outros 16%, 14%, 15% aos bens de capital, 30% ao capital humano e 50% à eficiência de governo. Então, o que deu para entender nessa discussão de hoje aqui é que toda a discussão posta aqui pelos secretários, pelas pessoas, pelos órgãos, revelou exatamente isso, quanto o Estado alagoano e brasileiro é ineficiente. Precisamos fazer essa discussão com mais força, com mais entendimento. Por exemplo, a riqueza produzida no Brasil, hoje, toda a riqueza produzida no Brasil per capita chega a 80 mil dólares. Nos Estados Unidos vai para 740 mil dólares. Como é que um país produz tanta riqueza e tem dificuldade de garantir políticas públicas eficientes à sua sociedade? Esse é o caso tipicamente brasileiro. Então, me chama a atenção esses fatos. Precisamos efetivamente melhorar a eficiência do Estado brasileiro e do Estado de Alagoas. Por exemplo, nós temos um caso ímpar. O Serviço de Extensão Rural de Alagoas está altamente sucateado. Não consegue dar resposta aos agricultores. Não consegue porque, até hoje, nesses últimos anos, o Serviço de Extensão Rural tem trabalhado com bolsista, Inácio. Isso significa alta rotatividade e baixa produtividade. Isso é ineficiência. E o caso mais ousado disso é que todos nós aqui presentes lemos os jornais e nem percebemos que estamos diariamente consumindo 7 quilos de agrotóxico nas nossas comidas. São 7 quilos de agrotóxico. E qual é o maior problema disso? É porque existe um profissional da agronomia chamado engenheiro agrônomo que faz uma receita. Se tem receita, o uso indiscriminado do agrotóxico deixa de acontecer. O que acontece é exatamente o contrário em Alagoas. Nós não temos profissionais no Estado para garantir a assistência técnica a 110 mil agricultores familiares, que têm renda per capita de menos de um salário mínimo. Esses caras, essas pessoas, essas famílias, estão em situação críticas, mais crítica do que o Ministério Público, do que o Poder Judiciário, do que o Poder Legislativo. E sabe por quê? Porque eles pagam impostos. 79% da população brasileira paga 54% de imposto para aquelas pessoas que ganham até 3 salários mínimos. E entre elas estão os agricultores familiares. Então, acho que a gente poderia criar uma discussão nesse sentido, criar um debate mais aprofundado nessas audiências públicas, seguir a opinião da JUD, dividir essas audiências em várias audiências, para que a sociedade pudesse fazer presente. O nosso órgão é um dos poucos que tem acompanhado essas audiências públicas sempre. Mas é difícil você esperar até 2 horas da tarde para ter 5 minutos de uma boa discussão. Nós queremos fazer esse reparo, esperemos que a solidez fiscal que o Estado hoje apresenta seja revertida em bem-estar. Porque, do contrário, não estaremos fazendo muita coisa, não. Se a sociedade não entender que o dinheiro do imposto dele pode ser feito uma renúncia fiscal, ótimo, mas ela tem que ser feita, sobretudo, em benefício da sociedade. Eu quero chamar a atenção de uma palavra aqui do presidente do BNDES, Dr. Paulo Rabelo. Olha o que ele diz. Na tese de dissertação dele, que era a pretendida verticalização da assistência técnica gerava um aumento da produtividade no campo.
e, consequentemente, a renda. Foi a conclusão que ele chegou no final dos anos 70 para os começos dos anos 90. Em Alagoas, é um desastre. A assistência técnica alagoana para atender o agricultor familiar, que são 110 mil, é um desastre. E aqui está provando que ela é fundamental para aumentar a renda dessa família. Mas ela tem que ter uma assistência. Não adianta falar de irrigação, não adianta falar de qualquer outra atividade agrícola que não tenha um acompanhamento de um profissional adequado. Porque irrigação não é simplesmente abrir uma torneira, comprar um aspersor e irrigar. Irrigação é ciência. A planta precisa da quantidade necessária de água para não haver desperdício que todos nós condenamos hoje. Então, o profissional é o capital humano que representa 30% da eficiência da máquina pública. Nós temos que atentar para isso. Por isso que o Brasil, ainda hoje, dos 14% mais ou menos de bem de capital, significa tecnologia. Tecnologia é capital humano. Por isso nós ainda alavancamos alguma coisa. Mas essa agricultura familiar, que é menosprezada, que tem a capacidade de colocar na nossa mesa, segundo discursos de muita gente, 74% da alimentação que chega na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Mas ninguém pergunta, e na mesa dele chega alguma coisa? Eu vou explicar para vocês que não. Eles vivem na subsistência. 77% das propriedades agrícolas de Alagoas têm até 10 hectares. O censo agropecuário, o último censo agropecuário informou que propriedades até 100 hectares não geram salário mínimo de renda. Essa é a discussão que nós temos que fazer. Melhorar a eficiência do Estado é o debate que nós temos que fazer aqui. 50% da nota desse estudo refere-se à eficiência do Estado. E o nosso Estado ainda é muito ineficiente para dar resposta a tudo aquilo que nós vimos aqui. A choradeira do Ministério Público, a choradeira do Judiciário, do Legislativo, mas ninguém escuta a choradeira da sociedade nem dos agricultores familiares. Então, pedir aqui, vou fazer um pedido literalmente, que coloquem os deputados uma emenda conjunta para que o SEDAFRA, que é o Conselho Estadual da Agricultura Familiar, possa garantir que as pessoas que moram no campo, indígenas, quilombola, participem desse conselho. Eles não têm participado porque não tem recurso para se deslocar para Maceió. Por que não colocar no orçamento um valor pequeno? Eu fiz umas contas por cima, só para aqueles membros que vêm do interior, 30 mil reais ano. Por que não colocar no orçamento, ainda dá tempo, da Secretaria da Agricultura, 30 mil reais para garantir que esses agricultores quilombola, indígena e tantos outros possam participar do SEDAFRA. Afinal de contas, o Conselho é Conselho Estadual da Agricultura Familiar. E a sua presença não acontece, porque ele não tem dinheiro para desembolsar para chegar até Maceió. Outro dia, como ele vai participar de um conselho de 9 horas da manhã, se ele não tem essa condição? Então, eu quero solicitar, quero pedir mesmo, literalmente, aos senhores deputados, que misture as suas emendas aí e coloque 30 mil reais disponível para a Secretaria da Agricultura para garantir o deslocamento desses conselheiros ao SEDAFRA. Porque o conselho é deles, e outro dia surgiu a questão, quem estiver faltando nesse conselho, 3 reuniões consecutivas, nós vamos cancelar. Quer dizer, cancelar, se o conselho é dele, eu levantei esse questionamento exatamente por isso. Se o conselho é fruto desse trabalho da agricultura familiar, vamos tirar os caras da agricultura familiar do conselho, vai ficar só o governo. Se ficar só o governo, é um desastre. Então, acredito nisso e vou encerrar dizendo a dificuldade nossa. 1,68% dos alunos de Alagoas, 1,68% dos Alagoas tem domínio de leitura no 3º ano do ensino fundamental. De que bem-estar nós estamos falando? Essa é a discussão. São os futuros deputados, são os futuros vereadores que podem estar nessa relação daqui. Será que eles vão ser? Então, quero finalizar, agradecer a paciência e espero que parte da proposta da deputada seja desmembrada aqui para que a sociedade possa participar efetivamente desse debate. Que não tenha só 5 minutos, tenha mais minutos. E que ela é o fruto dessa discussão. Ela paga impostos e ela quer de volta o imposto que ela paga. Muito obrigado. Agradecemos, Marcos, sua participação. Concordo em gênero, número e grau com você. Meus parabéns à sua participação hoje nessa audiência pública.